Será que um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo pode ser considerado um jogador limitado? Essa é a pergunta que tomou conta dos bastidores do futebol mundial logo após a classificação dramática da Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante Harry Kane foi o grande herói da virada épica por 2-1 contra a República Democrática do Congo, anotando os 2 gols que mantiveram vivo o sonho do bicampeonato mundial dos ingleses. Mas mesmo com camisa 9 brilhando intensamente nos gramados norte-americanos e alcançando marcas históricas absurdas, uma declaração forte e cirúrgica do ex-jogador e ídolo brasileiro Miller acendeu um debate inflamado sobre as verdadeiras capacidades técnicas e físicas do craque britânico. Miller não poupou palavras ao analisar as características de Harry Kane, trazendo uma perspectiva que dividiu opiniões entre torcedores e especialistas do mundo inteiro. Segundo o ex-atacante, Kane é inegavelmente um jogador forte fisicamente, com uma presença de área imponente e um poder de finalização devastador, mas peca gravemente em 2 aspectos fundamentais para o futebol moderno: ele não é rápido e demonstra limitações em seu repertório técnico. Para muitos, classificar um atleta que acabou de superar o recorde de gols do Rei Pelé em mundiais como alguém um pouco técnico parece um absurdo completo. Mas quando analisamos a fundo o estilo de jogo do capitão inglês e as exigências do mais alto nível do futebol internacional, a crítica de Miller ganha contornos de um questionamento tático muito profundo. A grande verdade é que a análise de Miller toca em um ponto que as estatísticas de gols, muitas vezes, acabam mascarando. O futebol de alto rendimento hoje é dominado por atacantes de extrema explosão física e velocidade vertical, como Kylian Mbappé e Erling Haaland, que conseguem quebrar linhas defensivas apenas na corrida. Harry Kane corre na contramão dessa tendência, pois ele é o clássico centroavante de posicionamento, inteligência tática e eficácia letal na hora do arremate. Ele não vai vencer um defensor na velocidade pura em uma arrancada de 30 metros, e seu controle de bola em espaços curtos não esbanja a plasticidade dos craques mais habilidosos do planeta. Mas o que intriga a todos e que mantém a Inglaterra embalada nesta Copa do Mundo é como um jogador com essas supostas limitações apontadas por Miller consegue ser tão absurdamente decisivo. A partida contra a República Democrática do Congo foi o reflexo perfeito de toda essa dualidade. Os congoleses saíram na frente logo no início do jogo em Atlanta, surpreendendo o mundo e criando um cenário de pura pressão para a seleção comandada por Thomas Tuchel. Durante boa parte do confronto, a forte marcação física e a velocidade dos defensores adversários pareciam travar o jogo de Kane, que encontrava dificuldades para se desvencilhar e criar jogadas individuais através do drible ou da velocidade. Foi nesse momento que as palavras de Miller pareceram fazer sentido para quem assistia ao duelo. Kane parecia pesado e sem o brilhantismo técnico necessário para romper o ferrolho defensivo da seleção africana por conta própria. Só que o futebol pune quem duvida da genialidade silenciosa de um grande artilheiro. Quando o relógio já apertava no segundo tempo e o fantasma de uma eliminação vexatória rondava os ingleses, a principal virtude de Harry Kane apareceu de forma avassaladora: o seu posicionamento impecável e o poder de decisão. No primeiro gol, ele soube ler perfeitamente o cruzamento que veio da esquerda, antecipou-se à marcação com o uso do corpo e testou firme para o fundo das redes. Pouco tempo depois, com o faro de gol apurado que poucos na história do futebol possuem, ele apareceu novamente na área para decretar a virada e garantir a vaga nas oitavas de final. Com esses 2 gols, Kane não apenas salvou a Inglaterra, mas também atingiu a incrível marca de 13 gols na história das Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e igualando o lendário Just Fontaine na 6ª posição dos maiores artilheiros do torneio. Além disso, ele se consolidou firmemente na briga pela artilharia desta edição de 2026, somando 5 gols e colando nos líderes Lionel Messi e Kylian Mbappé. É exatamente essa capacidade de decidir jogos grandes que faz a análise de Miller se tornar um ponto de tanta controvérsia. Como pode um jogador classificado como pouco técnico e sem velocidade estar disputando o topo da artilharia do maior torneio do planeta e sendo apontado por grandes jornais internacionais como o espanhol AS, como o principal candidato ao prêmio de bola de ouro da temporada? A resposta pode estar na inteligência cognitiva do atleta. Kane compensa a falta de velocidade pura com uma leitura de jogo impecável. Ele sabe exatamente onde a bola vai sobrar antes mesmo do defensor reagir. Ele usa sua força física para proteger a bola e servir como pivô ideal para a velocidade de seus companheiros de ataque como Bellingham e Rashford.
Ele entende seus limites corporais e maximiza suas virtudes de maneira genial. Ainda assim, as observações de Miller trazem um sinal de alerta crucial para o restante da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. A seleção inglesa agora se prepara para um desafio monumental nas oitavas de final, onde enfrentará o México no místico Estádio Azteca, jogando contra os donos da casa e sob a pressão de uma torcida completamente hostil. Se as limitações de velocidade de Kane foram expostas diante da República Democrática do Congo, contra seleções de elite que defendem em linhas mais altas e pressionam o tempo todo, esse problema pode se tornar ainda mais evidente. Thomas Tuchel precisará estruturar o meio-campo de forma que Kane receba a bola em condições de finalizar de primeira ou com poucos toques, evitando que ele precise carregar o jogo em velocidade, o que exporia justamente os pontos fracos destacados por Miller. O debate proposto pelas fortes declarações de Miller nos força a refletir sobre o que realmente define um atacante completo na atualidade. Será que a técnica refinada e os dribles desconcertantes são mais importantes do que a eficiência absoluta de mandar a bola para dentro da rede quando o time mais precisa? Harry Kane pode não ser o jogador mais vistoso visualmente, pode não dar arrancadas que deixam os defensores para trás e pode ter um estilo de jogo mais pragmático, mas a sua história nas Copas do Mundo está sendo escrita com gols e recordes quebrados, algo que nenhum argumento tático pode apagar. Ele continua sendo a maior ameaça ofensiva da Inglaterra e o pesadelo de qualquer sistema defensivo. Agora a decisão está nas mãos da história que continua a ser escrita nos gramados da Copa do Mundo de 2026. A dependência que a Inglaterra tem de seu camisa 9 é nítida, e cada passo rumo ao tão sonhado bicampeonato vai passar obrigatoriamente pelos pés e pela cabeça de Harry Kane. Resta saber se o faro de gol e o posicionamento do artilheiro do Bayern de Munique serão suficientes para calar os críticos e superar as marcas de outros gigantes do futebol mundial, ou se as limitações apontadas por Miller cobrarão o seu preço nos confrontos decisivos que estão por vir. Quero muito saber a opinião de vocês sobre toda essa polêmica envolvendo o craque inglês. Vocês concordam com a avaliação do Miller de que o Harry Kane é um jogador lento e um pouco limitado tecnicamente? Ou acham que os números e os recordes históricos dele na Copa do Mundo provam o contrário e o colocam como um dos maiores e mais completos centroavantes da atualidade? Deixem o seu comentário aqui embaixo para a gente debater esse assunto. Se vocês gostaram dessa análise profunda sobre os bastidores da Copa de 2026, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like esperto para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.